Olá, eu me chamo Fabrício Heller Souza de Lima, sou aluno do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do IFBA Campus Vitória da Conquista e eu estou aqui hoje para mostrar o meu código da avaliação, da segunda avaliação da disciplina de complexidade de algoritmos. Então, primeiramente, para contextualizar, aqui no cenário 1 eu tenho o código da avaliação da primeira avaliação, eu tenho aqui esse arquivo AV1, que é basicamente só o arquivo principal da primeira avaliação por questão de contextualização. Inclusive aqui está a nossa D4 também, que é a diretiva a diretiva com maior complexidade do código, que foi o que foi solicitado pela segunda avaliação, né? Então aqui tem o métodozinho calcular combinação de catracas. O meu minimundo é monitoramento de catracas e estacionamentos. Então na primeira avaliação eu monitorei 10 estacionamentos, com cada um com 10 catracas. E os valores das catracas no caso, né? E aqui esse métodozinho ele calcula a quantidade de combinações possíveis de catracas em um estacionamento. Então, passando um pouquinho na primeira avaliação ainda, só para contextualizar, aqui tá só por questão, eu deixei aqui por questão de teste também, né? E aqui eu tenho primeiramente a classe de catraca, que vai guardar os dados aí das nossas catracas, a quantidade de entrada, de saída, as vagas disponíveis e vagas ocupadas. Cada catraca tem 100 vagas, né, padrão. Estacionamento, ele vai guardar ali as nossas catracas e o identificador do estacionamento, né, a classe estacionamento. As operações, basicamente, são todas as diretivas feitas na primeira avaliação, mas o nosso foco aqui é na D4, essa última aqui, que é a que usa a recursividade, tem uma complexidade de O de 2 elevado a n, e o sensoriamento, que é um métodozinho para gerar entradas e saídas para alimentar as catracas. Bom, o que vai diferenciar, porque assim, esses arquivos que eu mostrei aqui, excluindo o servidor e o cliente, né, que são arquivos da segunda avaliação, todos os arquivos relativos à primeira avaliação estão idênticos, tanto no cenário 1 quanto no cenário 2, não houve nenhuma alteração. Tanto é porque a alteração deve ocorrer só no cliente e no servidor, né? Então pronto. Para começar, eu vou começar aqui pelo cliente do primeiro cenário onde a gente precisa receber os dados no servidor de clientes e tratar esses dados com a D4, né? Então o tratamento dos dados vai ocorrer no servidor. Então, assim, vai ser criado o nosso cliente. Eu optei por fazer em Python essa avaliação, porque a primeira eu já tinha feito em Python, então para seguir o fluxo certinho, né? E aqui é o jeito mais pythonico de se fazer uma estrutura cliente-servidor. Primeiramente, vou criar aqui um métodozinho para gerar os dados e enviar os dados para o servidor, né? Vou receber aqui alguns parâmetros, o ID do estacionamento, o número de catraca, o host, a porta e o cliente, dados importantes. Aqui nessa função, a gente vai ter uma complexidade de O de n elevado a 2, já que o método gerar entrada e saída, ele está presente já dentro desse for loop, e esse método tem mais um for loopzinho lá dentro. Então, aqui são dois loops alinhados, né, que gera essa complexidade de O de n elevado a 2. A gente está criando aqui os dados de estacionamento, as catracas, no caso, salvando as catracas. Cria a nossa instância do estacionamento, passando as catracas e o ID do estacionamento. E aqui uma parte importante, que é fazer a socket de conexão do cliente, né? Basicamente, a gente vai utilizar esse módulozinho do Python chamado socket, tem a função socket, e recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro ele vai indicar ali qual vai ser o protocolo utilizado, nesse caso o AF, o socket.af inet, ele vai indicar que a gente vai utilizar o protocolo IPv4, e o segundo parâmetro está indicando aqui um sockstring, que a gente vai utilizar a conexão do tipo TCP. Então a gente dá um socket cliente socket.connect, passa o host e a porta, pronto, conexão estabelecida. A gente vai passar os dados aqui em JSON, né? É o jeito que eu conheço aqui de fazer. Talvez pode existir outros jeitos, mas eu não tenho ciência. Mas o melhor jeito que eu encontrei de passar esses dados para lá é em formato JSON. Então a gente passa tudo num dicionáriozinho aqui, que é uma estrutura similar, para não dizer idêntica ao JSON. Passa o ID de estacionamento, as catracas relativas ao estacionamento e o identificador do cliente. A gente dá um JSON.dumps nos dados e guarda em message. E a gente pega essa mensagem e dá um ponto .send no cliente socket.send, mensagem, encoda e pronto. Dados enviados ao servidor. A gente fecha aqui a socket do cliente. Lembrando que cada cliente vai ser uma thread, né? Então aqui tem uma funçãozinha que ela vai criar essas threads de acordo com cada cliente. Vai receber o número de estacionamento, a catraca, a quantidade de catracas, o host, a porta e o ID, que vão ser passados aqui em args, né? Na criação da thread. Então, a gente inicializa a nossa thread. Aqui a gente vai ter essa verificaçãozinha só para esse if name igual a main. É basicamente para verificar se o arquivo está sendo executado diretamente. A gente tem aqui o número de estacionamentos, que é 10, o número de catracas, que é 10. Eu deixei isso estático, porque para não haver, por exemplo, eu poderia colocar um número randômico aqui, uma função randômica para botar números aqui, de acordo com cada instanciação de cliente, criação de cliente, no caso, de thread de cliente. Só que pode haver divergência no tamanho dos dados, né? Então eu preferi manter os valores estáticos justamente para fazer as duas situações idênticas nos dois cenários diferentes, para identificar a diferença entre os cenários, para evidenciar a diferença entre os cenários. Então são 10 estacionamentos, cada estacionamento com 10 catracas, o host é o 127.0.0.1, a porta do servidor vai ser 65432, vão ser 100 requisições feitas. Eu tenho aqui um temporizador só para calcular quanto tempo foi gasto para fazer toda essa operação, e aqui uma distribuição, que eu fiz uma lógicazinha só para diferenciar um pouco a criação das threads de cliente e o envio dos dados, né? Basicamente, o que eu tenho aqui? O final, o tempo total que foi gasto para realizar essa operação, né? Já lá no servidor, eu tenho
a criação do nosso servidor, claro. E o servidor, como ele vai tratar os dados nesse primeiro cenário, a gente vai ter uma complexidade dessa função aqui do cliente handler, né, que vai pegar os dados do cliente e tratá-los. A complexidade vai ser de O de 2 elevado a n, justamente por causa da funçãozinha calcular combinações catracas que usa de recursividade. A gente vai pegar os dados do cliente, eu jogo tudo dentro de um try, né, para evitar quebrar o código. Pego os dados do cliente, dou um receive, decodifica os dados, e aí se houver dados, a gente dá um JSON.loads para deserializar do formato JSON e jogar em data. A gente imprime aqui, só por questão de identificação, a requisição do cliente tal, que recebe o cliente ID. As catracas são criadas nesse for loop de uma linha aqui, que é mais fácil de se fazer, né? Para cada dado passado lá pelo nosso cliente, vai ser criada uma catraca. E aí a gente cria o nosso estacionamento com as catracas que a gente criou. A gente imprime o estacionamento, os dados do estacionamento. Aí aqui a gente realiza as combinações, né? Faz o cálculo das combinações de catracas, que é aquele métodozinho lá que eu já mostrei, que usa de recursividade e por isso ele tem essa complexidade tão alta. Depois a gente imprime o número total de combinações e dá um socket.send só para retornar os dados para o cliente. Acho que não seria necessário, né? Mas questão de costume. E posteriormente a gente finaliza a conexão. Então aqui, a configuração do servidor em si é essa daqui, Server Program. Nessa situação aqui, a gente tem algo peculiar acontecendo, que é o host, primeiramente vai ser esse aqui, a porta mesma do cliente, host, porta. A gente cria o socket do server para conectar, mesmo esquema, AF, INET e SockString, IPv4, TCP. Dá um bind, passa a porta para o servidor, né? E dá um listen para ele ficar escutando nesse host e nessa porta. Então o servidor vai ficar guardando as conexões. E enquanto as conexões chegarem, vai haver ali a criação do handler, né, que é o método, vai ser chamado o método lá para captar os dados e tratar os dados do cliente. E basicamente esse accept aqui é para aceitar a conexão do cliente. Então é isso. E aí aqui nesse métodozinho para testar se está sendo rodado localmente ou se está sendo rodado no mesmo arquivo, a gente dá um server program, chama essa funçãozinha aqui. Nessa funçãozinha a gente vai ter uma situação em que a complexidade total vai ficar O de m vezes 2 elevado a n, porque esse while aqui ele já é uma complexidade O de m, porque é um loop, né? E dentro do loop tem a complexidade de O de 2 elevado a n. Então algo bem complexo. Então rodando nosso servidor aqui, ele vai começar a escutar, a gente roda o nosso cliente e espera o tratamento dos dados. O cliente informando que os dados foram enviados ao servidor, o servidor está lá informando a requisição do cliente e o número de combinações e a conexão, só a confirmação de conexão estabelecida, né? O número de combinações totais que ele chegou no resultado. E agora é só aguardar. Pronto, a gente teve aqui um retorno de um total de 36 segundos e 6 milésimos aproximadamente para realizar toda essa operação. A gente vai lembrar desse valor aqui e testar lá o cenário 2 para ver como é que vai funcionar, qual vai ser a diferença. Basicamente o cenário 2 ele vai diferir do cenário 1, porque no cenário 2 o tratamento dos dados ele ocorre aqui, ó, no cliente. A instanciação do cliente é o mesmo esqueminha, né? O cliente também vai ser uma thread separada para cada cliente. A gente cria os dados aqui certinho, cria o nosso estacionamento, só que aqui a gente vai calcular a combinação das catracas, que é a nossa D4. Então a D4 está presente agora no cliente para desafogar o servidor. Então o cliente já vai enviar os dados tratados para o servidor. Mesma configuração, com o INET SockString para o socket do cliente, e aqui a gente passa os dados de novo num dicionário, dessa vez passando as combinações também, porque já foi feito o cálculo das combinações, dá um JSON.dumps, envia a nossa mensagem encodada, né? E só confirma que os dados tratados foram enviados ao servidor e fecha o socket. Aqui tem o nosso main também para criar as threads para cada cliente, né? Passando os parâmetros que o cliente thread lá em cima ele precisa, tudo a mesma coisa do outro cliente lá, o que muda é só a parte do tratamento dos dados que ocorre aqui dentro do cliente agora. Então a gente tem aqui o nosso teste o mesmo teste, né? A mesma estruturinha lá do primeiro cliente, número de catracas de 10, estacionamentos 10, o servidor e a porta do mesmo servidor daqui de baixo. E aqui a mesma quantidade de requisições também, né? O servidor do cenário 2, ele é basicamente a mesma coisa, vai receber os dados do cliente, vai dar se os dados forem, tipo, se existir algum dado, ele vai dar um JSON.loads, carregar os dados certinho, deserializar, e aqui a gente só salva as informações, o ID do estacionamento salva, a combinação de catraca a gente salva de lá, porque já foi tratado lá no cliente, e imprime os dados que foram recebidos. Basicamente isso. Então o cliente ele não está mais tratando das combinações dos dados. Agora cada cliente específico faz a sua combinação. E o fechamento da socket. Já aqui no Server Program, a gente não vai ter aquela situação lá de o cliente handler já ter a complexidade de 2 elevado a n, né? Então aqui não aumenta a complexidade também no Server Program. Não tem, no caso aqui só vai ser uma complexidade O de n, porque a gente tem o nosso while ali, né? Tem um loopzinho ali. Bom, basicamente é isso. Aí agora a gente inicia o nosso server, mesma coisa do outro. Roda aqui o servidor ele vai ficar guardando as conexões, volta lá no cliente, dá um run no nosso cliente também, e aqui o cliente está enviando os dados. Agora aqui a gente precisa saber se vai realmente ser mais rápido do que o cenário 1. Né? E aqui todas as conexões, todas as requisições já foram feitas, e a gente tem um tempo total gasto de 11, né? Menos da metade ali da situação do primeiro cenário. Né? No primeiro cenário, o dado é tratado no servidor, então é bem mais lento
esse processo, porque o servidor ele está tratando dados de vários clientes e esses dados, como não estão tratados, né, o servidor tem que lidar com vários dados e essa complexidade é altíssima naquele método lá. No segundo cenário, o cliente já tratou os dados, enviou para o servidor, entre aspas, né, em uma linguagem mais popular, não teve nenhuma dor de cabeça para tratar esses dados, ele só pegou os dados e armazenou. Então, a vantagem de utilizar a computação na borda é justamente isso, você desafogar o servidor, né, porque nesse exemplo aqui houve uma demora maior para o servidor retornar os dados, tratando esses dados, né, com essa complexidade altíssima. Então, em casos onde fossem mais requisições, ainda mais aparelhos, isso poderia simplesmente travar o servidor e o cliente tratando os dados, depois mandando para o servidor, desafoga o servidor, tira toda essa carga de processamento de dados do servidor e assim é possível enviar bem mais requisições e o processo ser bem menos demorado. Então, basicamente, essa é a minha avaliação da segunda unidade.